amadinhos! Chegando agora para a nossa revisão, aula 12.2, falando sobre linguagem e elementos da comunicação. Vamos lá? Ó, de olho na tela! Começando aqui falando da linguagem e elementos da comunicação, continuando no nivelamento, tá certo? Dependendo do contexto social em que a linguagem é produzida, o falante pode usar a linguagem formal, olha só, no ambiente de trabalho, numa entrevista, numa apresentação, tá certo? Numa apresentação na faculdade, na escola, aí você faz uso da linguagem formal. A linguagem culta, né? Da norma padrão. E a linguagem informal, olha só, nesse momento de descontração, quase que não sai, amadinho. Ó, no almoço familiar, numa conversa no shopping com os amigos, também no encontro, usa a linguagem informal. Você pode fazer uso de gíria? Pode, desde que o outro consiga identificar, saiba também o que significa cada gíria, ótimo, tá bom? Tipos de linguagem. Nós temos a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal vai fazer uso das palavras, né? Olha só, uso verbal, verbo, palavra. Então, somente palavras. Ó, silêncio, por favor. Então, aqui, ó, o uso das palavras. Não vai ter imagem. E a linguagem não verbal? Não terá uso, né, de palavras, somente imagem, mas essa imagem será capaz de transmitir a mensagem. E a linguagem híbrida, ó, terão a presença das duas, vai ser tanto das palavras quanto imagem. A história em quadrinho faz bastante uso, cartoon, chargem, panfleto, propaganda, então, todos esse tipo de gênero, porque faz uso da linguagem híbrida. Veja só aqui, ó. Então, papai, já chegamos à civilização? Olha só a expressão, né, do pai da criança, né, que ele fica assustado. E o menino todo inocente faz essa pergunta. Olha só, e é preocupante. Por que é preocupante? Olha o que acontece, amadinho. Olha aqui o esgoto jogando aqui no rio. O que vai acontecer com isso? Morrerão o quê? Os seres, né? Aquáticos, né? O peixe, o que tiver por aqui vai morrer, vai ficar poluído. E se resistir, você não vai poder consumir, tá certo? E a questão do panfleto, né, aqui da propaganda de açaí, ó, ele vai fazer uso para chamar a atenção, ó, usar imagem de tigela, de sorvete, suco, tudo para um texto que seja assim, atrativo, para focar em você, o receptor, tá bom? Arte, açaí, teleentrega, açaí, sorvete, lanche e suco. Então, faz essa mistura de cores bem atrativa. O que é comunicação? Comunicação é a palavra derivada do termo latino comunicare, que significa partilhar, participar algo, tornar comum. Então, quais são os elementos da comunicação? Temos 6, ó. Referente, né, que é o contexto, emissor, produtor, mensagem, texto, receptor, destinatário, código, a língua, canal, o meio de veiculação. Belezinha? Então, aqui são os principais elementos e terminando a nossa revisão. Daqui a pouco eu retorno, né? Até lá! Olá, amadinhos! Ó, estamos de volta para o nosso momento do Tirando Dúvidas, resolução de atividade de sala. Vamos lá, então? Começando o nosso Tirando Dúvida, vamos para a nossa primeira questão. Temos aqui o seguinte, ó, uma pessoa é convidada
a dar uma palestra em espanhol. A pessoa não aceita o convite, pois não sabia falar com fluência a língua espanhola. Se esta pessoa tivesse aceitado fazer esta palestra, seria um fracasso. Por quê? Então, ó, letra A, não dominava os signos. B, não conhecia o referente. C, não conhecia o receptor. D, não dominava o código. E, não conhecia a mensagem. Então, você vai, presta atenção aqui, uma pessoa é convidada a dar uma palestra em espanhol. A pessoa não aceita o convite, pois não sabia falar com fluência espanhol. Ela não sabia falar espanhol. Então, se ela tivesse aceitado, o fracasso seria por quê? Por qual motivo? A, B, C, D ou E, nós temos aqui, ó, olha só, letra D, porque ela não dominava o código, tá bom? Para você falar sobre algo é necessário você dominar, tá certo? Vamos lá para a questão 2. Marca alternativa que indica o tipo de linguagem utilizada na tirinha abaixo. Ó, tomara que hoje, depois da aula, ele me convide para jantar. A, linguagem verbal. B, linguagem não verbal. C, linguagem mista. D, linguagem conotativa. D, linguagem poética. Olha bem. Aqui nós temos, né, um texto, né, a tirinha, e a gente falou aqui dessa questão, né, de fazer uso de imagem e de palavras. Que tipo de linguagem é essa? Se eu tenho imagem, é uma linguagem não verbal. E se eu tenho palavras, eu tenho uma linguagem verbal. O que aconteceu então, Amadinho? A, B, C, D ou E, nós temos aqui o gabarito letra C, que é a linguagem mista, a linguagem híbrida, né? Nas histórias em quadrinhos, a linguagem mista é mais utilizada, ou seja, aquela que envolve a linguagem verbal e a não verbal. A não verbal é representada aqui, ó, pela expressão facial, a moça, né? Olha só o olhar dela, né? E a linguagem verbal aqui, pelo que ela está pensando, né? Vamos lá, questão 3. Os emojis foram criados em 1999 pelo design japonês. Será que eu consigo? Shigetaka Kurita, com o intuito de aprimorar a comunicação da população japonesa. Sobre essa linguagem é correto afirmar. Letra A. Os emojis complementam a linguagem verbal, expressando as emoções dos emissores, da mensagem. B. Os emojis utilizam a linguagem mista, em que há o uso da linguagem verbal e não verbal. C. Os emojis representam uma linguagem verbal expressa por diversas figuras. D. Os emojis são sempre utilizados com os emoticons, eu acho que é assim, outro tipo de linguagem não verbal. E os emojis são essencialmente uma comunicação linguística expressa pela ordem das palavras. Então, você viu aqui cada item, a gente pode voltar aqui no comando da questão. Então, presta atenção aí, ó. O que é correto afirmar sobre esse daí que a gente faz uso direto nas mensagens, que está feliz, que ficou com vergonha, dá uma piscadinha, né? Que está apaixonado, opa, que não quer conversa com ninguém. E aí, amadinho, sobre essas informações aí? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui o gabarito letra A, né? São exemplos de linguagem não verbal, que complementa a linguagem verbal, uma vez que expressa as emoções dos emissores, né? Olha só, você não faz às vezes uma carinha feliz, uma carinha triste, desanimada, preocupada. Então,
aqui o gabarito letra A. Vamos agora para a questão 4, mais outro texto, né? O infográfico é um exemplo de linguagem mista, pois, olha só aqui, está falando sobre a questão aqui da água, né? Quanto se gasta de água por dia. Veja bem, as informações, tudinho bonitinho, é o infográfico. Vamos aqui. A comunicação de maneira formal é culta sobre algum tema. B, usa sempre gráfico para comparar conceitos e ideia. D, é composto por diversas figuras que auxiliam o entendimento de conceito. E, é sempre acompanhado de documento explicativo com a linguagem verbal. A pergunta, o infográfico é exemplo de linguagem mista, pois aqui tem um infográfico, aqui, ó. Então, aqui o exemplo que você vai aqui prestar atenção e vai lá para a alternativa analisar A, B, C, D ou E. Qual o gabarito? Será que é comunicar? Será que usa sempre gráfico para comparar conceitos? Ou utiliza comunicação verbal e não verbal para aprender um tema, apresentar um tema? Ou é composto por diversas figuras que auxiliam o entendimento de conceito? Ou é sempre acompanhado de documento explicativo com a linguagem verbal? A, B, C, D ou E. Temos aqui, olha só, gabarito letra C, né? Os infográficos são constituídos de informações escritas e elementos gráfico-visuais. Dessa forma, utiliza a linguagem mista, né? Verbal e não verbal, para explicar sobre um determinado tema. Beleza? Terminando a primeira parte da atividade, vamos lá para o momento de treino, que é o Se Liga no Enem. Mais um aqui, ó. Eu derreto, tu derretes. Você derrete? Você tem certeza que quer conjugar este verbo? O cartaz aborda a questão do aquecimento global. A relação entre os recursos verbais e não verbais nessa propaganda revela, olha bem aqui, ó. Olha aqui o que está falando no cartaz. Está até uma imagem que está derretendo, né? E aí? Aquecimento. Temos aqui, ó, A, o discurso ambientalista propõe formas radicais de resolver os problemas climáticos. B, a preservação da vida na Terra depende de ações de dessalinização da água marinha. C, a acomodação da topografia terrestre desencadeia o natural de gelo das calotas polares. D, o descongelamento das calotas polares diminui a quantidade de água doce do mundo. E a agressão ao planeta é dependente da posição assumida pelo homem frente aos problemas ambientais. Então, a imagem A, B, C, D ou E, nós temos aqui o gabarito letra E, né? O cartaz utiliza elementos verbais e não verbais, né? Linguagem híbrida, para atentar sobre o problema de aquecimento global, em que ocorre o derretimento das geleiras e aumento do nível do mar. Beleza? Então, amadinho, parabéns a todos que conseguiram gabaritar. E quem não gabaritou, relaxa. Tá certo? Tudo tem seu tempo. Calma, amadinho, você consegue. Vamos lá para o nosso clube de leitura, né? Nós estamos na unidade 1. Exatamente. Nós estamos na primeira obra da unidade 1, né? O primeiro contato. Vamos aqui um texto muito bacana, né? Que é o texto de Gil Vicente, Alto da Barca do Inferno. Então, ela foi representada pela primeira vez em 1531. E Gil Vicente, né? Ele é um dramaturgo, olha só, o principal da literatura portuguesa.
Então, esta aula possui diversas sátiras envolvendo o quê? A moralidade. Imagine você pensa que fez tudo certinho, bonitinho, lá, e de repente chega lá, você parte, de uma hora para outra, e tem 2 barcas, né, lá aguardando. Uma, né, do céu, é o anjo, e a outra é o diabo. Qual barca que você vai ser direcionado? Você direciona, na verdade, você vai. Aí chega lá, o diabo fala assim, ei, amadinho, vem pra cá. Você vai comigo. Eu falei, Deus que me livre, eu vou atrás da minha barca. Aí você começa a analisar suas atitudes. Será que realmente eu mereço ir para o céu? Oh, meu Deus, será que eu fiz coisas ruins que eu vou merecer ir para o inferno? Então, essa questão assim da questão das sátiras, eu vou vendo que é amoral. Beleza? Muito bem. Então, leia aí e depois você pode escolher uma parte da barca, né, da barca do inferno para fazer a dramatização. Tá bom? Em qual parte que você achou mais interessante para dramatizá-la? Certinho? Vamos lá. Aqui é o espaço que eu estou aguardando, né? Cadê vocês, amadinhos? Olha só, aguardando vocês. Cadê? Ninguém até agora enviou a foto do cantinho da leitura, tá certo? Mas, como não tem, vamos lá para o nosso pensamento do dia. Aprender é descobrir aquilo que você já sabe, fazer e demonstrar que você o sabe e ensinar e lembrar aos outros que ele sabe tanto quanto você. Então, essa mensagem aqui, né, é de Richard Beck. Beleza? Muito bem. Então, amadinhos, terminou aqui, deixei o pensamento, gostaram do pensamento do dia, da frase do dia? Vocês irão enviar a fotinha para aparecer lá no finalzinho da aula, lá no nosso clube de leitura? Sim, eu posso contar realmente com você? Você é professor presencial. É o momento agora, enquanto terminou aqui essa aula, vai lá, tira uma foto. Ah, não fez o cantinho da leitura? Vá lá. Isso, procure a biblioteca, tira foto lá, os meninos lendo, tá certo? O importante é enviar, tá certo? Então, amados, eu agradeço a companhia de vocês, tá certo? Muito obrigada e até a próxima.